Você já parou para pensar que a forma que você vive hoje, as decisões que você toma e do que você acredita não seja algo seu, mas sim informações de outras pessoas ao decorrer da sua vida, como seus pais, seus irmãos, pessoas nas redes sociais? Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas se isso agrega, se isso te aproxima dos seus objetivos. Como encontrar e, se for necessário, como mudar essa mentalidade? Eu estava refletindo sobre um episódio que eu passei na minha vida há 3 anos atrás. Nessa época eu ainda estudava, a gente estava no terceiro ano do ensino médio, era o último ano na escola. E eu mais um amigo meu, a gente foi apresentar um trabalho sobre Revolução Russa. Um trabalho de história, com tema de Revolução Russa. E era uma matéria que eu gostava muito, cara. História e questão de Segunda Guerra, esses conteúdos assim sobre guerra e etc. Eu gostava muito de estudar. No dia da apresentação do nosso trabalho, eu fiquei com uma pequena parte e o meu amigo ficou com a outra, ele ficou com uma parte maior do que a minha. E quando chegou a vez de eu apresentar, eu não conseguia falar. Eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas. Eu não conseguia expressar, não conseguia passar aquele conteúdo para frente. Eu senti naquele dia que aquela timidez, aquela dificuldade de comunicar me atrapalhava muito. Eu senti que eu não queria aquilo para mim. Eu não tinha só isso, eu tinha dificuldade de conversar com as pessoas, cara. Eu tinha uma timidez extrema. Eu não conseguia olhar para os olhos das pessoas, não. Eu ficava olhando para baixo. Ficava conversando com as pessoas olhando para baixo, assim, ó. Até com os professores, cara. Na área de finanças, a minha mãe sempre me ensinou a poupar dinheiro, a guardar o dinheiro para mim futuramente poder comprar uma roupa melhor, ou comprar uma moto, ou daqui mais tempo comprar alguma coisa melhor, entendeu? E tá tudo certo com isso, cara. Poupar dinheiro é muito bom. É muito importante você guardar uma parte do que você ganha para você comprar uma coisa nova ou você montar uma reserva de emergência. Tudo isso é muito importante. Logo, o conhecimento que eu tinha sobre dinheiro era o seguinte: eu receber o dinheiro e guardar uma parte. Só isso. Mas depois de eu ter pego uma certa idade, aí eu vi alguns anúncios sobre investimento no YouTube, gostei, busquei saber, estudei bastante, e entendi como funcionava. No começo, a minha mãe achava que era golpe ou algo do tipo. Falou: Gustavo, cuidado pra você não perder todo o seu dinheiro aí. Talvez seja muito arriscado. E sim, tem um risco. Mas você consegue basear estratégias para você minimizar o risco, entendeu? E isso foi uma coisa que eu mudei. Eu tinha um certo conhecimento, mas eu poderia agregar ou mudar aquele conhecimento que eu tinha sobre dinheiro. E esse conhecimento vai me ajudar a alcançar os meus objetivos. Eu tinha um conhecimento que eu aprendi da minha mãe sobre dinheiro, mas depois eu aprendi que tinha uma maneira melhor, uma maneira que ajudaria eu a alcançar os meus objetivos. Gustavo, eu entendi. Eu acredito que tem áreas na minha vida que eu preciso melhorar. Eu preciso mudar minhas perspectivas, ou mudar minha estratégia em tal área, ou mudar minha visão de mundo em tal área, ou mudar a maneira que eu estou fazendo uma coisa em tal área. Mas como fazer isso? Antes de ir para a explicação de como mudar essa mentalidade, eu vou falar para vocês que eu tirei a inspiração desse vídeo do livro Os Segredos da Mente Milionária. Um livro, como eu já falei para vocês, eu estou lendo pela quarta ou terceira vez, se eu não me engano. E uma parte que chamou muito a minha atenção, o livro é basicamente focado em dinheiro. É uma programação mental, uma coisa mental sobre o dinheiro. Mas eu abrangi mais, falei, cara, faz sentido pra caramba em várias áreas da vida. Essa questão da gente viver muito no automático, tomando decisões sem sequer refletir se aquilo tá nos ajudando ou nos levando para trás, entendeu? Eu, como cristão, se eu tô vivendo a vida de maneira automática, com o que me ensinaram, com o que eu aprendi, tá me deixando mais próximo de Deus ou mais afastado? Para a área financeira, será o que eu aprendi está me deixando mais próximo dos meus objetivos financeiros ou estagnado ou me levando para trás? Tem algo muito interessante no livro que é o seguinte: os pensamentos, eles conduzem a sentimentos, que conduzem a ações que resultam em resultados. Mas, avançando um pouquinho no capítulo do livro, tem uma coisa que vem antes do pensamento, cara. Naquela sequência de pensamentos conduzem a sentimentos, que conduzem a ações, que resultam nos resultados. Tem uma coisa que vem anteriormente dos pensamentos, que é a programação, que é o tema, que é a base central do nosso vídeo. Mas aí que a gente entra. Se essa programação nos afasta dos nossos objetivos, nos atrapalha a conquistar nossos objetivos, a gente vai mudar essa programação de acordo com nossos objetivos. Se nosso objetivo é ficar mais próximo de Deus, a gente vai ter uma mentalidade que nos deixa mais próximo de Deus, uma mentalidade verdadeira que nos fazem mais
próximos, mais íntimos de Deus. Se um dos nossos objetivos é estar financeiramente bem, se a gente tem uma programação ruim com o dinheiro, uma programação que não gosta de poupar, não gosta de investir, uma programação que liga o dinheiro a algo ruim, que liga o dinheiro ao mal, que vê o dinheiro só de forma negativa, que não vê que o dinheiro pode ajudar as pessoas, que o dinheiro pode nos dar uma condição de vida melhor, dar uma condição melhor para a nossa família. Se a gente notou essa mentalidade que nos atrapalha, a gente vai mudar. Então, qual é o passo a passo para mudar essa mentalidade? O primeiro é a conscientização. É você entender na sua mente, olha, isso está me afastando dos meus objetivos. Isso não está me fazendo progredir como cristão. Isso não está me fazendo progredir na minha oratória. Isso não está me fazendo progredir na minha área financeira. Dando um exemplo da minha vida, para finalizar o vídeo, lembra que eu falei que eu era muito tímido? Tinha dificuldade de expressar o que eu queria falar, tinha dificuldade de até apresentar um trabalho? Eu conscientemente pensei, cara, isso está me atrapalhando. Isso tem que mudar, cara. Essa forma de eu não conseguir falar com as pessoas, filho. Não dá para ser assim, tem que mudar. Eu fui pesquisando sobre oratória, comunicação. Eu lembro de um conselho, cara, do Giovanni Begossi. É o professor da oratória. É o professor da oratória. Ele falou algo muito interessante. Ele e a Micarra, né, os dois são sensacionais no ramo de oratória e debate também. Mas a minha área é mais para oratória. Eu gosto muito da área de oratória. Era o seguinte: nunca negar palco. Não negar palco. Cara, aquilo foi transformador pra mim, filho. O que é não negar palco? Se te deu a oportunidade de você falar em público, você pega e fala. Ah, Gustavo, mas se eu gaguejar, não sei o que, não sei o que. Irmão, vai passar uma semana, ninguém vai nem lembrar daquilo mais, cara. A primeira fase de você resolver um problema é identificá-lo conscientemente. Cara, eu tenho que melhorar essa área. Aí você vai tomar passos para você mudar naquela área. Seja na área financeira, eu quero aprender sobre investir agora. Então eu vou estudar aqui investimentos, estudar ações, estudar investimentos em fundos imobiliários, lá fora e tudo mais. Eu quero melhorar minha oratória. Vou ler livros de oratória, vou seguir influenciadores de oratória. Na área espiritual, cara, que é a área mais importante da nossa vida, que como a palavra de Deus diz, do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Então você pensa, eu quero viver para Cristo. Eu quero ser um cristão verdadeiro, eu quero seguir a verdade. Aí você vai gastar mais tempo orando, vai ler a Bíblia, mas com mais atenção, você vai querer entender e seguir a verdade. Então você vai ler a Bíblia com mais atenção, você vai buscar entender o que Deus quer falar com cada um cristão. Isso é mudança de mentalidade. Isso é buscar melhorar. Isso é muito lindo, cara. Então, irmãos, o que eu deixo para vocês hoje é o seguinte: as decisões que você está tomando hoje está te aproximando dos seus objetivos? Se sim, continue. Agora, se não, faça uma análise e mude o que tem que ser mudado para sim você conquistar os seus objetivos.